Bem-vindos ao episódio de hoje do Inteligência Intuitiva. O tema é Para onde olha a felicidade? Olá a todos. Hoje temos aqui um mergulho bastante intenso pela frente. Completamente. E já aqui um desafio mental. Vamos pensar no que seria herdar de um dia para o outro uma dívida astronómica. Mas não estamos a falar de dinheiro, pois não? Não, não, de todo. Não é uma dívida financeira. Uma dívida emocional colossal, deixada por alguém que viveu há um século. Alguém cujo rosto nós nem sequer conhecemos. Isso é quase assustador. É. E a única forma possível de pagar essa fatura invisível não é com dinheiro, claro, mas alterando a própria personalidade. Ou seja, aceitando carregar um fardo que à partida nem é nosso. Exato. E essa é a premissa profundamente desconfortável que emerge desta nossa análise de hoje. Sem dúvida, porque há uma pergunta que ecoa ao longo de toda esta pesquisa e que tem a capacidade de desconstruir tudo aquilo em que acreditamos. A pergunta é: e se o que a vida nos está a pedir é que a tomemos exatamente como ela é? É um soco no estômago para muita gente. Nem mais. Porque nós passamos o tempo todo a tentar moldar, não é? A otimizar, a polir a nossa realidade, a tentar ser aquela famosa melhor versão de nós próprios. Sim, a tal obsessão contemporânea. Pois, e de repente a leitura destes materiais sugere que o nosso desespero nasce exatamente dessa recusa em aceitar a realidade crua. É um ponto de partida que desorienta completamente o leitor contemporâneo, precisamente porque subverte o guião tradicional da felicidade. Claro, nós estamos habituados a outra coisa. Exatamente. A nossa cultura atual está obcecada com a agência individual. Aquela ideia de que somos os únicos arquitetos do nosso destino. E de que a felicidade é um alvo que se atinge cortando o que está mal, não é? O eliminar pessoas tóxicas e afastar o desconforto. Pois, mas a documentação que estamos a explorar introduz um conceito imensamente mais complexo. O conceito da sabedoria sistémica. Que muda o jogo todo. Muda mesmo. Esta abordagem propõe que a verdadeira força não advém do isolamento profilático ou daquele individualismo feroz. Advém de onde, então? Advém, sim, de uma ligação profunda, complexa e muitas vezes subterrânea, um sistema muito mais vasto. Tipo uma rede. Exato, uma rede invisível, que une de forma inescapável a experiência presente àqueles que vieram antes de nós. Às gerações passadas. Sim, com todos os seus traumas, os seus silêncios e ações por reparar. O que torna esta ideia tão disruptiva é a exigência de uma aceitação quase radical do incoerente. Precisamente. Porque exigem que se abrace o que é contraditório em nós e nos outros. O que vai contra o nosso instinto natural. Vai, totalmente. A nossa tendência é olhar ao espelho e identificar uma falha, um comportamento irracional ou até um medo inexplicável e pensar logo, tenho de erradicar isto. Tem de se cortar o mal pela raiz. Pois, a imagem que me surge espontaneamente é a de um puzzle altamente caótico. Como assim? Imagina um puzzle, mas sem a imagem de tampa da caixa para guiar. E com peças que parecem não pertencer ao mesmo conjunto, onde as cores chocam imenso umas com as outras. Certo, uma amálgama. Sim, e a reação humana imediata é pegar numa tesoura e começar a cortar as pontas das peças para forçar um encaixe bonito. Para criar a tal imagem linear que a sociedade nos vendeu. Nem mais. Mas a sabedoria sistémica diz, pá, é mesmo essa amálgama estranha. O desafio é não cortar absolutamente nada. O que é extremamente difícil. Muito difícil. Porquê é que a nossa primeira reação é sempre lutar contra a nossa própria incoerência? Porquê é que o humano tem esta necessidade biológica de resistir? Sabes que essa analogia do puzzle ilustra perfeitamente o atrito entre a nossa mente linear e a realidade sistémica? A sério? Sim. A resposta ao porquê dessa luta está na forma como o nosso cérebro processa narrativas. Nós precisamos de coerência para sentir segurança. Faz sentido. Se um traço de personalidade traz dor, a lógica linear dita que se deve amputar essa parte. Livrar do problema. Claro, a tal tesoura no puzzle. Exatamente. Mas lutar contra o que seja um conflito interno ou o comportamento de um familiar, é inútil. E é inútil porque se baseia numa ilusão de ótica. A ilusão de que somos peças isoladas no espaço. Na verdade, nós somos engrenagens num organismo humano gigantesco, com regras de funcionamento, com memória e uma gravidade muito própria. Uau! Ou seja, quando uma peça nos parece incoerente, É porque está a ser avaliada fora do contexto de todo o painel geracional. Percebes? ok, agora perceba a dimensão da coisa. Aquela neurose inexplicável ou a dificuldade crónica de relacionamento de alguém não são defeitos de fábrica individuais. Têm uma função cirúrgica e exata
na mecânica desse sistema familiar mais vasto. Mas repara, é precisamente aí que a complexidade aumenta. Porque se não somos elementos soltos no universo, têm de existir forças invisíveis a reger a interação destas peças. Claro, Uma força motriz avassaladora, a chamada Lei do Equilíbrio. que é um conceito central. Pois é, descrita mesmo como uma regra fundamental do universo e da vida, mas que é completamente cega e implacável. Cega e implacável. E o ponto mais surpreendente é que sugere que a vida atual de qualquer ser humano procura constantemente equilibrar algo que os antepassados provocaram ou omitiram. E muitas vezes à revelia da própria pessoa. Pois. Ok, vamos lá desconstruir isto, porque isto levanta questões. Força. Porque isto soa um pouco injusto, não? É como se nós herdássemos o tal livro de contabilidade da nossa família, cheio de buracos de há 3 gerações, e de repente o universo diz: olha, agora és tu o contabilista, obrigado a acertar as contas. Percebo, perfeitamente. E a sensação de revolta é o primeiro sintoma de quem tenta avaliar a física dos sistemas através da moralidade humana. Moralidade humana? Como assim? Da expressão cega e implacável, a intenção é precisamente despir o fenómeno de qualquer intenção vingativa ou de castigo. Portanto, não é uma punição divina. Todo. Pensemos no ecossistema de uma floresta. Ok. Se uma espécie de predador for subitamente eliminada, toda a cadeia alimentar sofre uma alteração dramática para compensar esse vazio. Sim, as presas começam a multiplicar-se descontroladamente. Exato. Mas a floresta não está a castigar os herbívoros por se multiplicarem. Está simplesmente a procurar um novo ponto de estabilidade para não colapsar por completo. Fascinante. E essa lei do equilíbrio atua da mesma forma nas famílias? Sim, atua assim no plano das relações. Se no passado houve uma exclusão brutal, ou um crime não resolvido, ou uma dor imensa que foi silenciada, Gera-se um desequilíbrio. gera-se um diferencial de pressão no sistema familiar. E o sistema, para se manter coeso e sobreviver ao longo do tempo, vai mobilizar a energia dos seus membros mais recentes. Para representar ou reparar o que ficou reprimido. Exatamente. Não há justiça ou injustiça aqui. Há pura termodinâmica emocional. O descendente não está a ser castigado, está a estabilizar a estrutura. Espera, temos de parar aqui. Diz. Essa explicação termodinâmica é lindíssima e muito elegante. E o exemplo da floresta faz todo o sentido à escala biológica das espécies. Sim, A gravidade, a termodinâmica, a ecologia são leis da física e da biologia macro. Aqui estamos a falar de emoções humanas e abstratas. certo, de traumas psicológicos complexos. Nem mais, de ações morais como traições ou abandonos. Tem de colocar um contraponto forte. Força, avança com o pushback. Como é que um organismo biológico em 2026, a viver o seu dia-a-dia perfeitamente normal numa cidade qualquer, sabe que existe um buraco emocional de há 100 anos provocado por um bisavô? É uma excelente questão. Porque não é possível simplesmente atirar a palavra sistema para a mesa e ignorar a mecânica da coisa. Sem explicarmos o como, corremos o risco de transformar isto num dogma místico, não achas? Sem dúvida. É uma objeção absolutamente vital. Desmistificar o mecanismo é o que separa a ciência profunda do misticismo barato. Então, como é que essa herança transita efetivamente na matéria? A resposta reside na interseção entre a epigenética, o desenvolvimento neurobiológico e a psicologia da modelagem comportamental. Ok, vamos lá desmontar a mecânica então. Primeiro, a epigenética moderna já demonstrou de forma exaustiva que traumas extremos como a fome, a guerra ou o estresse prolongado alteram a forma como os genes se expressam. Alteram o código genético. Não o código em si. Mas os interruptores químicos que ligam ou desligam a produção de certas hormonas. Ok, os tais marcadores. Exato. Um bisavô que viveu um pânico absoluto de escassez pode transmitir através do esperma marcadores epigenéticos que tornam o sistema nervoso do neto muito mais reativo ao cortisol. Então o neto nasce já com um sistema de alerta calibrado para uma ameaça que ele próprio nunca viveu. Exatamente. O corpo já vem programado de fábrica para responder a um ambiente que não é o ambiente atual. A biologia antecipa o trauma. Nem mais. E a isto junta-se a modelagem comportamental inconsciente, que é ainda mais poderosa. Como é que isso funciona na prática? Imaginemos uma família onde uma criança morreu tragicamente e os pais, esmagados pela dor, nunca mais falaram no assunto. Um luto não resolvido. Sim, os filhos sobreviventes e mais tarde os netos crescem num ambiente onde há uma tristeza de fundo indescritível,
uma espécie de neblina invisível na casa. E as crianças sentem isso, claro. Sentem tudo. Os neurónios espelho das crianças captam as microexpressões de tensão dos pais, sempre que se toca em determinados temas. Claro, o corpo comunica mesmo sem palavras. E a criança, cujo instinto primário é sempre garantir o amor e a estabilidade dos progenitores para poder sobreviver, adapta a sua própria personalidade. De forma inconsciente. Totalmente. Sem que ninguém diga uma palavra, a criança pode desenvolver uma personalidade excessivamente cuidadora ou até uma depressão crónica inexplicável. Para sintonizar com essa dor do sistema. Sim, para trazer algum apaziguamento. É um ato de profunda lealdade familiar, gravado no corpo e na mente. O saber não é cognitivo. O organismo é que se adapta à geografia emocional desde o útero? Exatamente isso. Isso dá uma dimensão avassaladora à frase tomar a vida como ela é. O indivíduo não está apenas a lidar com o seu próprio humor matinal, não é? Não, ele está a processar o luto, o medo e os fracassos não verbalizados de uma linhagem inteira. E é exatamente aqui que os nossos apontamentos dão a grande e monumental reviravolta de hoje. Sim, o tal paradoxo. Porque repara, se nós herdamos isto tudo, o impulso natural de qualquer um seria correr na direção oposta, procurar terapias para cortar os laços com o passado e largar o peso. O que é perfeitamente natural, querer fugir do desconforto. Pois, mas no entanto o texto constrói o seu argumento em torno do paradoxo definitivo. Aqui é que a coisa fica mesmo interessante. Conta lá. É exatamente neste peso formidável, no meio deste fardo específico, que reside a resposta ao tema da nossa conversa. Para onde olha a felicidade? Exato, é um choque de perspectiva. Passamos a vida a achar que a felicidade está em fugir dos nossos fardos, mas independentemente do que temos de equilibrar, é exclusivamente nesse papel e a desenvolver esse papel que encontramos a nossa capacidade total. É verdade, a força vital. A sabedoria sistémica diz-nos que a força e a alegria totais só se desbloqueiam quando pomos o nosso fardo específico às costas. Nós sofremos é quando tentamos carregar fardos que não nos pertencem. O que nos leva a analisar com cuidado o que a palavra fardo realmente significa neste contexto. Se não é um fardo num sentido de punição. Não se trata de uma glorificação do sofrimento ou de um apelo ao masoquismo. Não é aquela ideia de que quanto mais sofre, mais nobre se é. Ainda bem que esclareces isso. O fardo é a exata medida da capacidade total do indivíduo. E porquê? E voltamos à mecânica biológica. Voltemos à biologia e às emoções. Se a epigenética, a estrutura neurológica e a história familiar nos moldaram com competências e talentos e cicatrizes muito específicas, nós somos, na verdade, a ferramenta perfeita para um problema específico. Adoro essa ideia de sermos ferramentas moldadas ao longo de gerações. Pensemos numa analogia. Uma chave desenhada para uma fechadura pesada, enferrujada e muito complexa. Ok. A nossa cultura atual diz a essa chave: olha, não tentes abrir essa porta tão pesada. Procura uma porta levinha, feita de papelão, porque o esforço é mau e a felicidade é a ausência de atrito. E a chave vai tentar encaixar na porta de papelão. E quando tenta, não funciona. A pessoa sente-se inútil e vazia. Mas quando a chave aceita o seu fardo sistémico, ou seja, abrir a tal porta enferrujada para a qual foi forjada ao longo de gerações, o mecanismo roda. Há esforço, claro. Sim, há esforço. Pode até ferir as mãos. Mas a sensação interna não é de depressão. É de preenchimento, de resiliência e de ativação de toda a força vital. Uau! Então, a tentativa de viver a leveza ou o propósito de outra pessoa retira-nos a força toda. Exatamente. O sofrimento paralisante da atualidade, a enorme epidemia de exaustão e de vazio existencial, não vem do excesso de trabalho. Vem de onde, então? Vem do esforço colossal que as pessoas fazem para viver um propósito que lhes é alheio, tentando ignorar a sua própria fechadura sistémica. Então, a exaustão crónica é, na verdade, o preço a pagar por estarmos a fugir ao alinhamento. E isso destrói por completo a ideia de que a adversidade é sempre prejudicial. Completamente. Então, o que é que isto tudo significa na prática? Vamos trazer isto para o dia-a-dia mais trivial. Vamos a isso. Porque, convenhamos, a resistência humana em aceitar esta subordinação a um sistema é feroz. Nós somos teimosos por natureza. Bastante teimosos. O que investigamos hoje é perentória sobre o que acontece se nos recusarmos a carregar o nosso fardo. A vida encarrega-se do assunto. Pois, o texto diz que até aceitarmos o nosso papel, estaremos permanentemente a viver situações que nos empurram para essa missão. A vida vai colocar obstáculos no caminho até não haver outra saída. E aqui entra aquela que eu acho ser a melhor parte desta análise.
A famosa metáfora do GPS implacável da vida. Quer dizer que aqueles padrões chatos e repetitivos que nos atormentam não são azar? Atrair sempre o mesmo tipo de sócios desonestos ou ter invariavelmente relações românticas onde há traição? A reação comum é gritar aos céus, bater no peito e assumir a postura de vítima das circunstâncias. Mas o que estamos a dizer é que essas tragédias do dia a dia não são o universo a castigar ninguém. São a vida a fazer de GPS chato, que está constantemente a recalcular a rota para nos atirar contra a nossa verdadeira missão de equilíbrio. Sem tirar nem pôr. As repetições e frustrações da vida não são falhas. São o sistema a fornecer o ambiente exato necessário para cumprirmos o que nos está destinado. A metáfora do GPS é útil, sim, mas talvez a metáfora do atrito ecológico explique ainda melhor a profundidade do fenómeno. Mais uma analogia, vamos a isso. Imaginemos um animal cuja biologia foi desenhada especificamente para o ambiente aquático. Um peixe ou uma lontra? Exato. Mas que por alguma razão da recusa instintiva passa os dias a tentar desesperadamente subir às árvores. O que não vai correr bem. O ambiente natural vai fornecer um feedback constante de dor e de falha. A gravidade puxa-o para baixo, a pele rasga-se na casca das árvores, a respiração falha-lhe. A árvore não é mazinha. Nem a árvore nem o ecossistema têm qualquer intenção maliciosa contra o animal. O ecossistema está simplesmente a operar pelas suas regras normais. E a dor que o animal sente é apenas a informação crua de que ele está desalinhado. Exatamente, desalinhado com o seu próprio design. Trazendo isto para os humanos, as crises financeiras repetidas, as dinâmicas laborais abusivas, os relacionamentos que falham sempre pelo mesmo motivo, são no fundo a casca da árvore a raspar. O sistema enviar uma mensagem. A mensagem é clara. Enquanto tentares ignorar a dívida não reparada da tua família ou o vazio do antepassado excluído, eu vou fornecer-te todo o elenco de personagens tóxicas, situações precárias e frustrações necessárias para que o ambiente espelhe a tua ferida. É duro ouvir isto. É duro, sim, mas a resistência a este chamamento é o que gera o sofrimento inútil. Só a aceitação e a integração curam o padrão. Porque quando o animal desce finalmente para a água, o atrito desaparece logo. Pode ter de nadar contra correntes muito fortes no rio, e esse será o seu fardo. Mas é um esforço onde o corpo dele encontra destreza e não o esfacelamento nas árvores. Precisamente, é uma mudança total de paradigma. É uma perspectiva brutal porque retira o indivíduo do banco dos réus, mas em simultâneo retira-lhe o direito de se fazer de vítima do universo. E ganha-se uma chave de leitura monumental para a vida. Sim, a corrente subaquática do sistema é fortíssima e pode arrastar-nos contra as rochas, mas o propósito final dela é sempre forçar a integração daquilo que nós ou a nossa família deixamos de fora. E é aí que encontramos a resposta final. Para onde olha a felicidade? Neste modelo, a felicidade não é olhar para o horizonte infinito em busca de uma praia utópica onde nada dói. É olhar corajosamente para trás, para as raízes emaranhadas e dizer sim a tudo o que aconteceu. Por mais terrível ou incompreensível que tenha sido no passado. Porque é a partir dessa aceitação incondicional que a energia que estava bloqueada nas gerações passadas fica finalmente disponível para nos dar força. Isso conduz a uma reflexão final que eu acho provocadora e que não foi diretamente debatida, mas que nasce inevitavelmente desta leitura. Qual reflexão? Se a vida está constantemente a colocar-nos situações à frente para nos forçar a assumir o nosso papel sistémico, talvez da próxima vez que estivermos perante um obstáculo frustrante e repetitivo, devêssemos parar de fazer aquela pergunta clássica. A pergunta porquê é que isto me está sempre a acontecer a mim? Exato, e começar antes a perguntar que desequilíbrio antigo da minha linhagem é que esta situação me está a dar a oportunidade de curar. Uau! É um abanão. E mais se o nosso sofrimento atual, com todas as neuroses e dores, é muitas vezes o ecossistema a forçar-nos a equilibrar contas emocionais dos nossos tetravós. O que é que isso diz sobre a forma como estamos a viver agora? Ai, nem digas nada. Nós hoje promovemos o corte de relações mal há um atrito. Incentivemos o silenciamento das emoções com positividade tóxica. E ensinamos as pessoas a fugir ao primeiro sinal de desconforto, disfarçando isso de autocuidado. Pois é, que dívidas titânicas de alienação e de dor reprimida estamos nós hoje a acumular silenciosamente no livro de registros para que os nossos bisnetos as tenham de pagar com os seus próprios fardos? Fica a questão. Que murro no estômago para fechar a conversa de hoje. Que análise tão necessária. Espero que tenham gostado. Obrigada por estarem aí. Não se esqueçam de seguir o canal, isso é mesmo importante para nós. Até breve.